paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso estudo tem continuidade no livro de Neemias e hoje veremos o que nos ensina o capítulo 5 desse livro. Bom, o capítulo 5 começa dizendo que algumas pessoas elas estavam clamando a respeito daquilo que elas tinham investido na obra, do que elas tinham se disponibilizado para ajudar a obra ou para ter as suas porções de comida, de terra, enfim. E Neemias ouve aquele clamor e ele considera algumas questões no seu coração. Ele não fala, ele não dá opiniões, ele simplesmente ouve, ele para refletir e ele considera algumas coisas no seu coração. Isso está no versículo 7 do capítulo 5, quando diz que e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois, ele foi falar com quem tinha que falar. Porque muitas vezes nós vemos injustiças e nós achamos que Deus tem que vir do céu para resolver. Mas não. Quando nós vemos uma injustiça sendo praticada contra um irmão, nós temos que repreender aqueles que podem mais. Aqueles que estão praticando a injustiça. Então nós temos que considerar a questão, ouvir, ponderar, buscar em Deus, orar, considerar no nosso coração aquilo que é a justiça do próprio Deus, o que Deus faria nesse caso, o que Jesus faria. E aí então, Neemias, com o coração misericordioso que ele tinha, ele vai até o magistrado, até os nobres, e ele começa a colocar aquela situação. Olha, existem algumas pessoas passando por isso, por aquilo. E ali ele chama a atenção daquelas pessoas que estão, de alguma forma, causando aquela opressão para os seus próprios irmãos. Porque é assim que funciona. O crente oprime o crente. E aí o diabo não tem mais nem serviço para fazer. Ele não tem mais nem trabalho com a obra do maligno. Porque os próprios cristãos não se ajudam, não olham para o outro com misericórdia e tiram o pouco ainda que o outro tem. O pouco de fé, o pouco de esperança, o pouco de sonho. Às vezes a pessoa quer trabalhar na obra, mas o outro vai lá e rouba, né? Enfim, a gente sabe o que acontece dentro das igrejas. Não precisamos ficar falando disso porque não é a ideia aqui, mas o capítulo traz essa verdade absoluta de que os irmãos oprimem os irmãos, mas um homem justo, temente a Deus, que é Neemias, ele considera aquela questão e ele vai falar com quem tem que falar. Ele não fica esperando Jesus descer, não. Ele toma para si a responsabilidade como líder e aí ele vai e fala com aquelas pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos posicionar em prol dos menos favorecidos, ainda que tenhamos que falar com nobres e magistrados. Neemias era copeiro do rei, ele ainda não era governador. Ele era copeiro. E ele foi ali, firme e forte na decisão, porque ele temia Deus antes mesmo que temer a homens. Porque nós não devemos obedecer a homens, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que, sim, que obedecer às autoridades espirituais, desde que essa autoridade espiritual esteja em conformidade com a palavra de Deus. Porque quando essa pessoa que se diz líder, pastor, seja lá qual título que ela tenha, se ela não estiver com a sua vida no altar, eu particularmente não tenho que respeitar. Porque se a gente for lá no Novo Testamento, a gente vai ver qual é o procedimento do apóstolo, do líder, do pastor, enfim. E aqui Neemias, ele simplesmente considera essas questões, conversa com as pessoas que estão oprimindo seus próprios irmãos. Essas pessoas acabam entendendo o que está acontecendo, reconhecem os seus erros, porque às vezes as pessoas estão fazendo, enquanto ninguém for lá enfiar o dedo na cara, né, vamos falar dessa maneira assim só para a gente contextualizar, elas não se percebem. Elas precisam do confronto, elas precisam ouvir a verdade, elas precisam ser discipuladas também, porque ninguém sabe tudo só porque tem uma capa de religiosidade, porque sabe teologia,
porque estudou em Harvard, sei lá onde. Não existe isso. O tempo todo a palavra se renova em nós. Nós somos feitos de pecado. Nós vivemos o pecado em todo instante. Então nós somos suscetíveis a erros constantes. Então esse capítulo 5 de Neemias me traz essa reflexão de quando nós vemos um irmão sendo oprimido por outro irmão, nós temos que considerar, analisar a situação e ir até esse irmão que está oprimindo, seja ele líder ou não, seja ele superior a nós ou não, seja ele nobre, magistrado, não importa, e falar com ele o que ele está errando, para que ele, aqui como no livro, na Bíblia Sagrada, está escrito que essas pessoas reconsideraram e se comprometeram a restituir aquelas pessoas, a fazer diferente, a ajudar aquelas pessoas. E aí, ao invés de Neemias tomar para si a responsabilidade da punição, caso aquele acordo não estivesse sendo cumprido, o que ele fez? Ele foi lá e disse: assim sacuda a Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir essas palavras. Ou seja, vocês estão prometendo para mim, mas quem vai cobrar de vocês é Deus. A minha parte eu estou fazendo. Então, assim, não é jogar simplesmente para Deus a responsabilidade. Primeiro nós temos que considerar as questões, ir até os opressores, comunicar. E aí esperar deles uma atitude que seja louvável, que seja para honrar a Deus, que seja para glorificar a Deus no meio da nossa comunidade cristã, da nossa comunidade espiritual, da nossa comunidade religiosa, enfim. E aí, se ele não der cumprimento na palavra, aí ele se acerta com Deus. O que as pessoas fazem? Primeiro, elas jogam para Deus a responsabilidade, como se eu não estivesse vendo nada. Mas se Deus mostrou, se Deus permitiu que você ouvisse algo, que você visse algo, que você percebesse algo, Deus quer que você se posicione. E Neemias mostra isso claramente no texto. E depois é que ele se tornou governador. Então, assim, às vezes a gente quer título, a gente quer cargo, a gente quer isso, a gente quer aquilo, mas o mínimo a gente não está fazendo. Então, como é que Deus vai dar coisas grandes se nas pequenas nós falhamos? Então, que de fato esse texto ele possa nos trazer um ensinamento de que nós temos responsabilidade com os pequenos, com os órfãos, com as viúvas, com os desprezados, com aqueles que são explorados na sua fé, porque tem igreja explorando a fé, tem igreja vendendo milagre, vendendo bênção. Em troca de quê? De ostentação. As pessoas, infelizmente, estão trazendo coisas do mundo para dentro das igrejas. Então, eu não vou falar dos meus pensamentos particulares, porque eu tenho as minhas opiniões, quem me conhece sabe que eu não me calo diante de coisas erradas, mas eu estou buscando em Deus a oportunidade. Porque eu estou considerando isso no meu coração, eu estou no tempo ainda de considerar algumas coisas no meu coração. Vai chegar um momento em que eu vou ter que me posicionar, como já aconteceu, de eu ter que enfrentar líderes, de eu ter que abrir minha boca para falar com líderes, porque eu fiquei 1 ano e meio considerando no meu coração, até que Deus disse, o momento é agora. Mas eu busquei em Deus primeiro. Não porque eu sou melhor, porque Deus estava realmente me incomodando com algumas questões. Então, hoje, qual é a nossa responsabilidade? Olhar para o nosso próximo com amor. E se ele estiver sendo oprimido, nós temos que chegar no opressor e dizer aquilo que Deus espera que ele faça. Que ele pare de oprimir, que ele restitua se eventualmente ele tirou alguma coisa daquela pessoa. Seja o que for, na esfera material, na esfera espiritual, na esfera emocional, enfim, não importa. De alguma maneira ele tem que reparar aquele dano que ele causou para o próximo. Então, que nós tenhamos consciência dessa responsabilidade. Porque nem tudo é para Deus fazer. Deus faz o que a gente não consegue. O que a gente consegue, a gente faz. Porque quando é para falar mal do irmão, a gente fala. Mas quando é para ir lá discutir no sentido bom da coisa a respeito de uma injustiça, não, Deus sabe todas as coisas. Deus é que vai fazer a justiça. Mas Deus faz justiça através de nós. Deus não fez justiça através de Jesus? Porque se Deus pudesse resolver, não que ele não possa, mas se fosse para ele resolver tudo no piscar de olhos, ele não teria enviado Jesus para morrer, né? Ele teria simplesmente resolvido as coisas numa palavra. Então, quando Deus manda Jesus vir aqui
para pagar pelo preço dos nossos pecados, ele disse que alguém vai ter que fazer alguma coisa para implantar a justiça de Deus no meio da igreja, no corpo, na noiva. E essas pessoas somos nós. Então que a gente possa meditar e que Deus possa nos ensinar isso e gravar isso no nosso coração. Então quando nós estivermos diante das injustiças, seja lá quem for o opressor, nós temos a responsabilidade de considerar as questões no nosso coração, ouvir aqueles, porque nem sempre é murmuração, às vezes o irmão está precisando mesmo desabafar, às vezes se torna até cansativo nas suas reclamações, mas se ele está clamando, a nossa obrigação é de ir até essas pessoas, esses opressores, e ter um particular com eles. Que Deus nos abençoe.